Aparentemente a elite tem um plano para que você continue na pobreza, segundo o Elias Jabbour e segundo o José Cobori. E aparentemente só quando a elite não tiver mais no poder é que as coisas vão se resolver aqui, né? Então vamos analisar essa fala deles, vamos ver o que eles falaram, vamos ver por que eles disseram isso e como que eles vão explicar isso, né? Estados Unidos é um caso sui generis também, como o Marx fala, que é uma das primeiras sociedades industriais que não, ela nasce sem um feudalismo anterior, ou seja, as 13 colônias, por exemplo, ali já começa uma chamada pequena produção mercantil, ou seja, pequena produção orientada ao mercado, e essa produção orientada ao mercado se transforma em indústria muito rapidamente. Então ela não teve um escravismo anterior ao feudalismo, ou seja, já nasce com um país que já nasce capitalista praticamente, né? Acho que esse é um ponto, acho que o outro ponto é que... Pô, verdade, o capitalismo nos Estados Unidos não evoluiu, né? Ele tá falando dos Estados Unidos ou eu tô louco? transforma em indústria muito rapidamente. Então ela não teve um escravismo, essa produção, pequena produção mercantil, ela nasce As 13 rapidamente. colônias. Então ela não teve um escravismo anterior ao feudalismo, ou seja, já nasce com um país que já nasce capitalista praticamente, né? Os Estados Unidos já nasceu capitalista, eles não conhecem nenhum outro sistema econômico barra de produção, né? Acho que esse é um ponto, acho que o outro ponto é que eu acredito que são duas trajetórias diferentes. Eu acho que o caso brasileiro também é um caso digno de nota, porque eles tiveram o Hamilton, né? Mas também nós tivemos o José Bonifácio, né? A questão é que o Hamilton venceu lá e o Bonifácio perdeu aqui. Né? Acho que esse é um ponto fundamental. O Bonifácio ele está disso, ele pensava o Brasil no século XX, por exemplo, né? Mas a Revolução de 30 ela consegue ter sucesso justamente por conta da capacidade do Brasil ter de se recolocar no mundo de 30 a 80. O Brasil é o país que mais se industrializa mais rapidamente no mundo, entre 30 e 80. E mais do que isso, né? O Brasil ele chega a ser a 7ª economia do mundo. Tá? A diferença também ao seu encontro e ao encontro do Furtado, né? Quem fez a Revolução de 30 foi o latifúndio orientado ao mercado interno do sul e do norte do país. Sim. Então foi uma revolução em que esse latifúndio era interessada no desenvolvimento do mercado interno, portanto a industrialização era fundamental para elas, mas não uma reforma agrária. Contra São Paulo, inclusive. Contra São Paulo, né? Ótimo, né? Mas contra a reforma agrária. O que acontece é que um país que se industrializa sem reforma agrária, ele é um país que cresce a partir de um desequilíbrio muito grande. Por quê? Porque existe a necessidade de esse país não parar de crescer, porque vai ter que absorver imensas massas de pessoas nas cidades, por conta da não existência de uma prévia reforma agrária. O Brasil consegue fazer isso até a década de 70, e no final da década de 70 a nossa industrialização ela passa a ser poupadora de mão de obra. Então a crise de superpopulação agrária, ela se transforma numa crise de superpopulação urbana. Então o Brasil trava justamente quando nós completamos todos os estágios da segunda revolução industrial, e traz o problema da industrialização, passa a ser poupadora de mão de obra. E o passo seguinte aqui seria o quê? Seria enfrentar a questão urbana, que já era uma coisa muito latente naquela época. Essa chamada questão urbana, por conta dessa industrialização sem prévia reforma agrária. Aqui complicou muito, né? Que começou a acontecer? A galera na roça começou a querer economizar mão de obra, né? Porque aí começou a ter, né, ferramenta ali o suficiente e tudo mais. A galera foi migrando para a cidade. Só que quando chegou na cidade não era uma mão de obra tão ainda qualificada. Tava começando. E ainda teve a questão de ser encontrar uma indústria já querendo também economizar mão de obra, né? Que já era uma galera que tinha máquinas que trabalhavam pelos trabalhadores. E aí, poxa, tacou uma galera na cidade, muitos sem emprego, alguns sem conhecimentos técnicos para ocupar determinados cargos. E aí virou um problemão, né? Se nós tivéssemos feito as coisas certas ali, sob o meu ponto de vista, ou seja, nós tivéssemos trocado o FMI, por exemplo, como emprestador nosso, e tomarmos o papel que o capital financeiro tinha já naquela época. O Brasil já tinha um capital financeiro próprio, né? Já tinha bancos brasileiros, já tinha BNDES, já tinha bancos próprios do Brasil. Sim. Então, o momento ali era de substituir o FMI por esses bancos públicos brasileiros, no esforço da continuidade do processo anterior de crescimento econômico, já centrado no desenvolvimento de novas infraestruturas urbanas, né? Então a ditadura militar ela erra na continuidade
na continuidade em manter uma dependência externa muito grande, ela erra porque na medida em que você pega dinheiro emprestado de fora do Brasil, com FDI de fora do Brasil, você abre condições para um dumping do Estado sobre o próprio Estado, ou seja, o Brasil passa a comprar coisas fora que poderiam ser feitas aqui dentro, né? E isso leva a uma crise de endividamento, né? Tem por conta das crises do petróleo, que torna inviável, por exemplo, a reprodução do desenvolvimentismo, do passo seguinte. E só um adendo aqui. Hoje, a gente olhando para a história do Brasil, e política principalmente, né, de decisões políticas, dá pra entender isso claramente. Na época tinha gente que falava, mas eles não foram vencedores, né? Então, assim, quem foi tocar o Brasil não pensava dessa maneira, e aí, por volta da década de 70, né? Ele falou no começo ali de Hamilton e José Bonifácio, que a decisão de Hamilton, não, os estudos de Hamilton e, né, a contribuição do Hamilton para os Estados Unidos fez com que o país se industrializasse do jeito que se industrializou, né, de maneira muito forte, potente e tudo mais. E aqui no Brasil ganhou como se diz? Ganhou os latifundiários, né? Então o Brasil seguiu com um agronegócio forte. Eu sempre falo isso, né? Não é uma desvantagem, mas é uma burrice ficar preso somente a isso, né? A gente tem uma vantagem muito grande, que é ter um agronegócio poderoso no mundo, né? Mas ao mesmo tempo a gente fica 100% apegado nisso e não desvia os nossos olhares, né? A gente faz isso também no Brasil com hidroeletricidade. Então a gente é um dos países mais ricos em rios no mundo, né? E produção de hidrelétricas, e aí a maior parte da nossa matriz é hidrelétrica, e nessas épocas de seca que vem, a gente passa, toda época de seca que vem a gente passa dificuldade, né? Tô dando 2 exemplos, assim, de decisões que elas são políticas, né? Não tem como. Dessas decisões políticas que a gente toma ao longo da história, e que isso vai ter reflexo logo ali na frente. Então é bom para você analisar. Então quando você olha para como um país está hoje, por que a China está onde ela está? Por que os Estados Unidos está onde ele está? Por que a Bolívia está onde ela está? Por que a Venezuela está onde ela está? A gente vê que algumas pequenas decisões políticas ou grandes, né, vão mudando muito o rumo de um país, e aí pode ser que ele nunca se recupere disso, nem com todo o tempo do mundo. Então, é complicado. Mas também tem um outro ponto que eu acho, Cobori, que existe o que ali, a partir daquela época, né? Uma colonização intelectual muito grande, né? Sim. O Brasil nós deixamos de produzir pensadores brasileiros, né, orientados a pensar o Brasil de forma profunda, né? Então, se você pegar a década de 90, por exemplo, o nosso horizonte intelectual, que começa a ter a contra-revolução neoliberal... Isso aqui que ele falou faz muito sentido. Muito sentido. E é uma coisa que a galera nem sente falta, tá? Nessa briga polarizada de Lula e Bolsonaro aqui no Brasil, tem uma coisa que está se perdendo, que são grandes pensadores de Brasil. O que seria isso? Gente que analisa o Brasil com o pé no chão, vê como é de verdade e traça planos que possam vir a ter um efeito muito positivo. Pequenas mudanças que podem ter um grande efeito na política brasileira. E isso falta no Brasil hoje em dia, tá? A gente não consegue citar muitos desses caras, dessas pessoas, né? Não se vem fazendo muita gente. E os poucos que estão por aí, que não têm a verdadeira visibilidade que precisam ter, né? Então, nessa briga polarizada de Lula-Bolsonaro, nem diria muito direita e esquerda, mas é mais Lula-Bolsonaro mesmo e seus fãs, a gente perde muito isso. Perde muito isso no Brasil, né? Infelizmente. Essa que é a eleição de Collor no Brasil, né? E políticas de combate à inflação, as políticas de austeridade começam ali, as tentativas de política de austeridade, até chegar no plano real. Se você for observar ali, qual que é o clima intelectual do Brasil naquele momento, na década de 90? É um clima muito semelhante à década de 20 do século passado. Na década de 20 do século passado, existia um consenso nacional de que o Brasil não podia ir para frente, porque é um país triste, mestiço, nosso lugar do mundo era vender commodities,
Né? Tanto é que eu falo, por exemplo, que os agraristas da década de 20 se transformaram em monetaristas e neoclássicos na década de 90, né? Sim. Sabe? Né? Sim. Então, a Revolução de 30 derrota esses caras. Derrota esses caras. E o Brasil passa a viver um momento de inflamação intelectual muito grande. Ou seja, surgiram muitos pensadores para pensar o futuro do Brasil de forma otimista pela direita e pela esquerda. Então, a década de 90 ela é uma contra-revolução tão grande que faz com que nós voltemos intelectualmente à pressuposta década de 20 do século passado. E isso eu acho, Cobori, que é um ponto que eu acredito que reverbera até hoje, né? Nós ainda temos uma intelectualidade de direita ou de esquerda altamente colonizada, cujas as suas referências são o norte global. Então, quando nós falamos aqui da China, pessoal, tanto eu quanto o Cobori, tem essa questão do fato de eu trabalhar com China há muito tempo, você tem trabalhado também com isso, é que a China ela cresceu a partir de características próprias, a partir de uma visão intelectual muito própria de si mesma, uma visão muito dela de si mesma. As impressões que a China tem de si mesma são a partir de dentro dela, e nós não. A nossa intelectualidade, no geral, ela é uma extensão da produção pela direita e pela esquerda, na política, na economia, né, e no pensamento do norte global. Isso configura, eu acho, uma fragilidade ideológica que está se transformando em uma fragilidade estrutural, em uma fragilidade ideológica, ou seja, o Brasil não pode ir para frente, o que é de cima, o que vem de cima, de lá é melhor. Não, no nosso caso, pessoal, acho que o Brasil pode ser muito maior que a China, inclusive. Eu não quero que o Brasil seja colônia da China, não quero que o Brasil venha dela. Quero que nós tenhamos nosso projeto nacional. Exatamente. Então, existe... Não vem com essa, já falei no vídeo passado isso aí, né? Então, é sobre o falso patriotismo dos bolsonaristas no Brasil hoje. Você é patriota? Sou. Aí bate continência pra bandeira dos Estados Unidos, aí a vontade dos Estados Unidos é suprema aqui. Aí tá os filhos do Bolsonaro lá correndo pra pedir benção pro Trump, pra tudo que acontece aqui no Brasil? Não. Ah, então quer dizer que você quer então que seja a China, né? Também não. Eu quero que seja ninguém. O Brasil tem que ser seu próprio projeto. A gente não ama a nossa pátria? A gente não quer que o nosso país se desenvolva? Por que se eu quero morar num país desenvolvido, eu tenho que sair daqui? Ah, eu tenho que ir pra Europa. Ah, eu tenho que... Um monte de gente agora numa histeria doida fugindo pro Paraguai. Então, se eu quiser ter um bom país, eu tenho que sair do Brasil? Não, ué. Se a gente quer que o Brasil se torne um país que seja um bom lugar para viver para as futuras gerações, então a gente tem que mudar e tem que ter um plano de desenvolvimento pro nosso país, sem depender de outros. Eu acredito essa questão que envolve a nossa fragilidade ideológica, né? Hoje, por exemplo, tá eu e você conversando aqui, batendo um papo, são dois nacionalistas, né? Sim, cara, nem a direita nem a esquerda gosta da gente, eu acho, nesse sentido. Cara, eu sinto um pouco disso. De verdade, cara. Assim, tem visões, assim, nacionalistas que eu cultivo e que aí eu sinto que eu apanho dos dois lados, sabe? E aí eu deixo um ponto de interrogação gigante na cabeça da galera, sabe? Toda vez que eu vou falar alguma coisa sobre política, alguma coisa mais aprofundada sobre política, eu deixo esse ponto de interrogação gigante na cabeça do pessoal. Porque como assim, o Eric tá falando isso, mas isso é coisa de gente que é de direita, ai credo, nossa, o Eric é de direita, nossa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, beleza. Aí eu falo outra coisa. Nossa, o Eric é de esquerda. Ai, aí, esquerda, credo, nossa, o Eric... Então, assim, dependendo do meu posicionamento. Mas a verdade é que, assim, não dá pra gente analisar tudo nessa dicotomia, né? Não dá pra analisar tudo com base a bonzinho e malzinho. Acho que a gente foi muito acostumado com isso no decorrer das nossas vidas, assim. Acho que talvez pelo que a gente consome de conteúdo mesmo, sabe? Principalmente filme, novela, que tem o personagem bonzinho e o personagem malzinho, e aí a gente tem que... Quem gosta do personagem malzinho é malzinho, tá no outro time, e eu acho que é uma visão... Para todos os defeitos que tem essa visão dividida, um deles é que é uma visão infantilizada. Não dá para analisar a política desse jeito, não dá para analisar a geopolítica desse jeito, porque a gente está num contexto, o Brasil tem um contexto internacional que é importante pra gente, que as economias hoje no mundo globalizado estão interligadas. Então, quando a Rússia entra numa guerra, a gente não pode pensar que não tem nada a ver com a gente porque tá do outro lado do planeta, porque a gente compra adubo, né? Exemplo simples aqui. E aí
Sabe? Cara, é isso. Aí você tem que olhar com um olhar mais maduro, politicamente falando, pra essas coisas, porque senão vira só o que é, né? Uma briguinha mesmo infantilizada. De ter o seu personagemzinho preferido da novela ou do filme, e quem não gosta do seu personagemzinho preferido da novela ou do filme, você deixa de gostar dessa pessoa, né? Porque é o retrato da política do Brasil hoje. E por enquanto a gente ainda tá em época de Copa do Mundo, tá todo mundo feliz, a galera com a amarelinha, né, e não sei o que, e a camiseta que vai unir os povos e blá 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 blá. Ô, gente, olha, dia 20 de julho, como diz aqui em Minas, acabou o milho, acabou a pipoca. É treta de novo, e se você gosta do X e do Y, o Y te odeia, se você gosta do Y, X te odeia, e o que é importante de ser discutido, de ser falado, de ser entendido, de compreender coisa complexa, não tem solução fácil, isso a galera não entende. Aí os caras vão gritar um monte de solução fácil em debate, e aí se inflama os fãs, né? Mas é isso, político no Brasil tem fã. É o retrato do nosso país, né? Então isso que é o importante vai sendo deixado de lado. E com certeza faltam grandes pensadores da política brasileira hoje. Não sei se falta, deixa eu corrigir. Eu acho que eles existem, eles só não são muito ouvidos. Porque eu acho que hoje compra-se o discurso mais fácil. O mais rápido, ali é 30 segundos. Então, o vídeo muito demorado. Não, demorou demais. Sabe? Então, quem pensa seriamente a política do Brasil hoje é meio deixar de escanteio, e isso é lamentável, né? Aí a gente olha pra onde o nosso país tá caminhando, e eu não sei se é uma visão muito boa, se daria pra ir mais rápido, enfim, né? E são questionamentos que ficam de um mundo que existiria caso nós tivéssemos, nós maioria do povo, tivéssemos um olhar diferente pra política, né? Né? Verdade. Porque não é moda hoje. As pessoas não querem citar, você citou que é só Furtado, né? Mas as pessoas citam a Mariana Mazzucato, citam o Danny Roderick, citam os autores estrangeiros, quando na verdade o Brasil tem uma pleiade de pensadores econômicos, né? Tem. E cientistas sociais mais alto nível, vamos dizer assim. Né? Então acho que essa questão da fragilidade ideológica, ela é algo que pega bastante. Você falou uma coisa interessante, eu estava vendo aqui, o tanto que eu admiro, na realidade, a gente conhece você como professor, inclusive, de economia da UERJ, né? A gente conhece todos esses autores, né? E até voltando aqui ao debate que ficou na história aqui no Vilela que você teve, né? Foram em cima, inclusive, de autores estrangeiros, né? Mas eu, assim, tenho me apegado bastante. Janto uma vez por mês com o professor Beluso, né? Tive na semana passada lá com o Fiore, eu almocei com o professor Fiore. Você não falou dessa, você conseguiu se encontrar? Nos encontramos, almocei com o Fiore. Eu que mediei esse encontro, pessoal. Foi o Elias que mediou o encontro. E... Cara, eu daria muito dinheiro pra sentar nessa mesa, mas pra não falar nada. Eu não queria falar nada. Eu não ia abrir minha boca. Eu ia ficar quietinho, cara. Simplesmente sentar na mesa e ficar ali comendo, ó. Só escutando o que eles estavam conversando, cara. Nossa, imagina o cheiro de neurônio queimado que tava nessa mesa, velho. Tá doido. E admiro muito o professor Fiore por toda a sua produção intelectual, né? E esse último livro dele é espetacular, né? Uma teoria do poder global. Admiro muito a Mariana Conceição Tavares e o próprio Celso Furtado, né? Então, você falando aí, assim, o quanto a gente precisa pegar os pensadores brasileiros, né? Que pensaram o Brasil, para a gente formar o nosso projeto de desenvolvimento, né? Brasileiro, né? O nosso projeto de nação. E aí, quando você relembra isso, Elias, você deu um contexto histórico que me fez lembrar aqui, e até uma conclusão minha, que eu fico pensando assim, se não fosse a ditadura militar, né? Porque na época do João Goulart, o Celso Furtado foi ministro do Planejamento em 62, 63, né? E aí veio o golpe militar em 64 que interrompeu esse planejamento que eles tinham, né? Que o Celso Furtado, enquanto economista, tinha para o Brasil, né? O Celso Furtado é um estruturalista, né? Ele pensou muito e pensa muito, já é falecido, né? Pensou muito o Brasil, junto com os cepalinos, né? A própria CEPAL. E eu fico imaginando o que seria o Brasil se não tivesse sido a ditadura militar. E aí, só fazendo esse contexto, né? A ditadura militar interrompeu isso, no momento em que essa intelectualidade brasileira que pensava no país estava no poder, né? O João Goulart com as próprias reformas de base e o Celso Furtado como ministro do Planejamento, em 62, 63, esse pessoal foi alijado, inclusive o Fiore, né? Perdemos uma acabou grande indo para o oportunidade. Chile, os grandes pensadores brasileiros acabaram sendo
perseguidos pela ditadura e saído do país. E aí foi exatamente o que você falou. Os militares até tiveram um lado nacionalista. Os dois PNDs, como você falou, o problema foi os dois PNDs com financiamento externo, né? Endividou o país em dólar. O que criou toda a mazela econômica que a gente só conseguiu debelar com o Plano Real, já na década de 90, como você citou, né? Então o que a gente está precisando agora é que esse período todo, desde a ditadura militar até a década de 90, se formou uma classe intelectual que se baseia no norte global, né? Aquela classe de pensadores, obviamente, continuaram na academia e fazendo um trabalho excelente, como eu acabei de citar, o próprio Fiore, depois retorno ao Brasil, a Maria da Conceição Tavares, o próprio Beluso e outros economistas que estão aí, mas que não foram colonizados, têm um pensamento próprio, mas os economistas mainstream que a gente vê, né, são todos colonizados ideologicamente pelo norte global e não consegue ver esse projeto de país, né, um projeto nacional. E obviamente a desindustrialização do país acabou com o que a gente tinha de burguesia nacional. E é uma crítica que o Paulo Nogueira Batista Júnior sempre faz. Nós não temos uma burguesia nacional. Não temos uma burguesia que pensa no Brasil. Sim. Nós temos uma burguesia, e relembrando o Celso Furtado, desde da história toda do Brasil, a nossa classe dominante sempre foi satisfeita desde que ela pudesse reproduzir o padrão de vida e de consumo de um cidadão de uma economia rica, né? Ele nunca pensou em desenvolver o país. Perfeito. Se eu conseguir acumular riqueza e conseguir reproduzir o padrão de vida e o padrão de consumo de um cidadão de uma economia rica, para mim tá bom, né? Por que eu vou desenvolver o país? Então a gente nos carece de uma elite intelectual que chegue ao poder e tenha essa influência, né? E também de uma burguesia nacional, de uma elite empresarial e econômica que pense no país, não pense só em reproduzir o padrão de vida de um cidadão de uma economia rica, né? Perfeito. Nossa, cara, que análise, velho. Lúcida. Que análise lúcida. É isso mesmo, cara. Ó, os nossos pensadores, né, assim, os respeitados hoje em dia, né, trazem muito pensamento de fora, né, e talvez a gente devesse valorizar o pensador brasileiro mesmo. Uma coisa que a gente talvez não tenha é uma filosofia própria, que talvez o chinês com o confucionismo e o taoísmo tenham. Então, como diz, é uma base ali para ser seguida. Mas para além disso, que eu acho que até, como eles disseram, é coisa resolvida. A gente tem bons pesquisadores brasileiros, tanto economistas quanto políticos, cientistas políticos, né, sociólogos, enfim, historiadores, geógrafos. Eu acho que a gente... É igual a galera fala, então a solução para acabar com isso é a gente fazer Revolução Brasileira? Cara, eu acho que a gente nunca passou nem perto de fazer Revolução Brasileira. Eu acho que não tá no nosso horizonte isso. Eu acho que a gente teria que achar alguma coisa pro nosso contexto aqui, né? E achar alguma coisa pro nosso contexto aqui seria entender que a gente vai conviver com esse capitalismo e a gente atrasar esse capitalismo tardio a chegar quanto mais a gente puder. Porém, o José Cabora falou um negócio ali, uma ideia ali que foi perfeita. Quem tem muito dinheiro no Brasil hoje é brega. Num sentido de, cara, eu olho pro meu país e eu detesto tudo que tem aqui. Então eu imito a galera lá de fora. E aí esse cara que tem o poder de trazer tudo lá de fora pra cá, ele importa inclusive alguns... Não, gente, eu tô falando isso de maneira muito simplificada, desculpa, tá? Mas ele importa até alguns costumes econômicos. E nessa a gente vai seguindo. Então o que você vai fazer? Qual que é o próximo passo da economia? Para onde a economia vai girar? Para onde a política vai encaminhar? Cara, é só olhar para os Estados Unidos. Como estavam os Estados Unidos há 5 anos atrás? Muito parecido com a gente. Então, a gente agora os Estados Unidos agora é parecido com como nós estaremos daqui a 5 anos, sei lá, 6 anos, 10 anos. Sabe? E o que é lamentável, né? É lamentável a gente não ter nem nossa própria filosofia, né? Nem uma elite. Já que é pra ter uma elite, uma burguesia, então que tenha uma burguesia que esteja voltada pro Brasil, que seja do Brasil, que seja brasileira, que seja, sabe? O verdadeiro patriota. O verdadeiro patriota nacionalista, sabe? Então, é isso.